E hoje aqui nesse vídeo eu vou falar de um drama boys love tailandês que eu tenho uma conexão gigantesca. Eu amo, está na minha lista de melhores boys love que eu já assisti. Eu não consigo nem explicar direito, mas eu vou tentar explicar por que eu amo tanto esta série nesse vídeo. Então vamos lá. E aí pessoa do outro lado, seja bem-vindo, bem-vinda ou bem-vinde a mais um vídeo aqui do meu canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Adriano e aqui neste canal eu falo de séries que eu ando assistindo nos meus tempos vagos. Na maioria das vezes são séries boys love. E hoje, aqui nesse vídeo, vai ser um vídeo um pouco mais sentimental, pelo menos eu acho, porque eu vou tentar me abrir um pouco nesse vídeo. Não sei se eu vou conseguir, tá? Mas é um vídeo mais sentimental porque eu vou falar de um drama boys love tailandês que eu amo do fundo do meu coração. Eu já prometi várias vezes esse vídeo e hoje ele está aqui. No caso, eu vou falar de um drama boys love tailandês que é The Miracle of Teddy Bear, que é uma série que eu amo do fundo do meu coração. Acho que eu já disse isso várias vezes. Enfim, mas antes de falar sobre a série, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal se você não é inscrito, de deixar o like nesse vídeo e também de assinar o sininho das notificações. Assim, você vai ficar por dentro toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal. Aproveito também para pedir para você compartilhar esse vídeo com outras pessoas, com seus amigos, para me ajudar eu aumentar aqui o canal, para eu crescer mais aqui no canal. Então, por favor, compartilha, não te custa nada, é só um cliquezinho. Obrigadão. E também peço para você me acompanhar nas outras redes sociais. Eu sou Adriano Marinho R em todas elas. Acho que eu dei já todos os recadinhos. Verdade, falta um recado. Talvez pode ter spoilers de The Miracle of Teddy Bear aqui nesse vídeo, então se você não assistiu a série, eu recomendo ir lá assistir e depois voltar aqui. Mas se tiver um spoiler, eu vou estar deixando este alerta aqui embaixo, ok? Enfim, esses são os recados, agora vamos falar sobre a série. Em The Miracle of Teddy Bear, a gente acompanha a história do Tohu, ou o Tofu, como a gente acabou chamando ele por aqui. Ele é um ursinho de pelúcia que milagrosamente acabou ganhando vida e depois acabou se transformando em um lindo jovem. Para ficar perto do seu dono, o Nut, e também entender mais sobre como que ele acabou se transformando em humano, Tofu acaba fingindo que ele é um jovem que perdeu a memória. Assim, ele pode ficar ali perto do Nut e de sua família e tentar descobrir o que de fato, como tudo isso aconteceu, como ele se tornou humano e ao mesmo tempo tentar ajudar ali o Nut. De início, o Nut ele não queria ajudar de forma nenhuma o Tofu, mas como ele precisava de uma pessoa para ficar cuidando da sua mãe, que é uma mulher doente, o Nut acaba abrigando o Tofu ali na sua casa e também ajudando ele ali aos poucos. E enquanto está ali na casa do Nut, o Tofu acaba aproveitando esse tempo para cuidar da Na, a mãe do Nut, e ao mesmo tempo tentar descobrir como ele se transformou em humano e como ele vai fazer para voltar a ser um ursinho de pelúcia. Porém, todo esse convívio que ele vai ter ali com o Nut, com a mãe, vai fazer com que sentimentos surjam dentro do coração do ursinho e principalmente vai fazer com que sentimentos surjam no coração do Nut a ponto dele se apaixonar pelo ursinho de pelúcia. E também, durante todo esse processo, o ursinho vai descobrindo todo o passado e também todos os sentimentos tristes e nebulosos que existe dentro do coração do seu dono, o Nut. Como de praxe aqui no canal, vou fazer um pequeno review apontando os meus pontos positivos e negativos. E de cara vou começar logo com os negativos, tá? Bom, o primeiro ponto negativo que existe em The Miracle of Teddy Bear é a duração dos episódios. Sim, The Miracle of Teddy Bear tem 18 episódios e todos esses episódios são mais de 1 hora de duração. Existe uma explicação para isso, que no caso, The Miracle of Teddy Bear é um lacorn, mesmo sendo BL, é um lacorn tailandês. E por isso os episódios são mais longos. E também ele foge muito do padrão dos outros boys love, que geralmente tem ali entre 12 episódios. The Miracle of Teddy Bear tem 18 episódios e todos com 1h30 de duração. Então diferencia muito dos outros boys love. E é um boys love um pouco longo, extenso, ele tem muita história, ele tem muitas cargas, muitas coisas para ser abordado, e então ele é um ponto negativo porque nem todo mundo vai ter o pique para assistir essa história
tão longa. E essa história sendo tão longa é o meu segundo ponto negativo. Algumas pessoas podem ver como ponto positivo, mas tem algumas coisas que acabam se estendendo dentro da série. Então, algumas pessoas podem não gostar de assistir a série por causa dessa história bem extensa. Sem contar que é uma história pesada, tá? The Miracle of Teddy Bear, ela pode ter ali seus momentos de leveza, seus momentos fofinhos, mas no geral, se você analisar toda a série, ela contém um enredo, um arco muito pesado. Um terceiro ponto negativo, já puxando toda essa parte dos arcos e da história ser muito pesada, é que os arcos que a série acaba abordando são muito compridos. É tanto que de início muitas pessoas não gostam muito do Nut, porque ele é um personagem cheio de camadas, bem denso, ele tem muita coisa negativa dentro dele, e então algumas pessoas acabam não se identificando com o Nut e acaba tendo certa aversão a ele, sem contar que ele é muito violento, principalmente com o Tofu. Então, tem esse arco violento do Nut e tem outros arcos que são muito compridos e eles demoram um pouco para acontecer. E isso acaba se tornando um ponto negativo. E um quarto e último ponto negativo, na minha opinião, ele é um ponto positivo, mas eu preciso apontar que a maioria das pessoas consideram ele como um negativo, então tá como negativo aqui nesse vídeo, que é um final triste. Alerta de spoiler, vou falar agora aqui do final da série, então se você ainda não assistiu The Miracle of Teddy Bear, pula para o próximo capítulo desse vídeo, que no caso é os pontos positivos nas minutagens que eu vou deixar aqui embaixo. Uma coisa que pra mim já estava de cara desde o início de The Miracle of Teddy Bear é que o final dessa série não seria feliz. Até porque, não sei se todo mundo tinha isso, mas eu queria muito que o ursinho voltasse a ser um ursinho de pelúcia. E no caso, é o que acontece. O Tofu, ele acaba voltando a ser um ursinho de pelúcia. E aí o Nut fica sozinho. Mas existe todo um mistério que eu não vou falar aqui dentro da série, de o porquê que o ursinho ganhou uma vida e também porquê que ele tem aquela aparência física, que no caso é essa aparência física aqui. Mas existe toda essa explicação, a série ela consegue explicar muito bem, mas o final da série é triste, então eles não vão ficar juntos no final e muitas pessoas acabam não gostando da série e colocando como um ponto negativo por causa deste final. E agora vamos falar sobre os pontos positivos de The Miracle of Teddy Bear. O primeiro ponto positivo que preciso enfatizar aqui é a edição e a fotografia da série, que são muito bem feitas. Boa parte da série é gravada durante o dia e existe também alguns defeitos especiais que pra mim não são defeitos, é algo que eu curti muito, que são os móveis que ganham vida e conversam com o Tofu. Algumas pessoas podem não gostar disso, mas eu particularmente amo muito esses móveis conversando. Mas voltando para a edição e a fotografia, são duas partes técnicas que eu gosto muito, eu olho muito dentro das séries, essa parte de edição, de fotografia, de como as cenas foram editadas. Em The Miracle of Teddy Bear eu não tenho nada a reclamar, pra mim é tudo maravilhoso em toda a série, não tem nenhum momento ali que eu falo, nossa, a edição pecou um pouquinho aqui ou a fotografia pecou um pouquinho aqui. Em The Miracle of Teddy Bear eu só tenho elogios pra fazer. Um ponto positivo pra mim, que eu adoro isso, é que os dois protagonistas, tanto o Tofu quanto o Nut, eles têm um desenvolvimento muito bem feito. Até porque 1h30 cada episódio e 18 episódios, se não desenvolvesse bem os personagens, pelo menos os protagonistas, seria um pecado gigantesco. E é aquilo que eu disse, o Nut, ele é um personagem que existe muitas camadas dentro dele. É difícil até de analisar todas as camadas que esse personagem tem. E eu acho que é por isso que eu me identifiquei tanto com ele. Essa parte da identificação eu vou falar mais na frente, tá? E o Tofu e todo o mistério envolvendo ele também foi maravilhoso de se acompanhar. Pra quem não sabe, aqui vai um spoiler, então pode pular para o próximo ponto positivo. O Tofu, quando ele ganha vida, ele tem a aparência de um cara que o Nut foi apaixonado e também ele tem a personalidade do primeiro namorado do Nut. Então, tem duas coisas que o Nut amava muito em um único corpo, que no caso é do Tofu. E existe toda uma explicação para isso dentro da série, tá? É simplesmente maravilhoso e pra mim todo o mistério envolvendo o Tofu eu gosto muito. Um outro ponto positivo que existe dentro da série de The Miracle of Teddy Bear é o casal secundário. Eu já fiz até um vídeo aqui no canal falando de casais secundários que mereciam uma série spin-off e lá eu disse que o Kensit e o Song,
que é o casal secundário de The Miracle of Teddy Bear, merecia muito uma história só deles. Aqui dentro de The Miracle of Teddy Bear, eles têm um desenvolvimento perfeito, tá? É uma das poucas séries que conseguem desenvolver muito bem o casal secundário. Existe todo um arco envolvendo Kensit, existe um arco envolvendo o Song, e é maravilhoso. Eles têm muito desenvolvimento dentro da série. Claro, o final deles pra mim foi muito legal também, eu curti muito. Um outro ponto positivo dentro da série, em que The Miracle of Teddy Bear é uma história de aceitação. Muitas pessoas podem não concordar comigo, mas essa é a visão que eu tenho dessa série. Ela é uma série sobre aceitação. Como eu disse, o Nut, ele é um personagem bem carregado de energias negativas e ele é violento. Então, a série ela acaba abordando muitas coisas sobre isso, sobre essa violência dele e também a aceitação dele como um gay. E o Tofu tem um papel fundamental nessa aceitação do Nut, principalmente a aceitação não só de pessoa dele como uma pessoa, como um gay, como também aceitar a história da mãe, o passado da mãe, o passado dele e aceitar todas as coisas que tem na vida dele. E claro que um ponto positivo que eu não poderia deixar de falar, já falando sobre a Na, que é a mãe do Nut, é toda a história que é mostrada dentro da série sobre ela. A história da Na é simplesmente muito triste. Eu, durante toda a série, eu ficava com um aperto gigantesco no coração por todas as coisas que essa mulher passou e tudo que ela teve que passar, toda a tristeza que ela teve que passar. E assim, pra mim, a atuação da atriz, essa aqui, que eu não sei o nome dela, mas a atuação dela, que é uma atriz que eu amo, ela foi impecável dentro dessa série. Simplesmente eu sou apaixonado por The Miracle of Teddy Bear e por tudo que acontece dentro dessa série. Então, eu não tenho muito o que dizer, gente. Eu sou apaixonado. E pra mim, o arco da Na, toda a história envolvendo ela e o marido, o cara que ela era apaixonada, a vilã da série, que a vilã da série tá completamente ligada a Na. Sério, eu achei magnífico. E por último, e não menos importante, todo o arco do Tatan, que é o primeiro namorado do Nut e que ele tem um papel fundamental dentro da história de The Miracle of Teddy Bear. Ele existe um arco só dele ali dentro da série, que também é muito bem desenvolvido. Ele tá envolvido ali com a vilã da série, junto com a mãe do Nut. E pra mim, tudo isso foi feito com muita maestria. Pelo menos eu amo muito todos esses arcos que são apontados dentro da série. Tá. Por que eu amo tanto The Miracle of Teddy Bear? Acho que eu já consegui apontar um pouco aqui das coisas que existe dentro da história que me tocam muito, envolvendo a Na, toda a história dela, toda a história triste que essa personagem teve, que eu estou me segurando aqui para não dar spoilers, mas ela tem uma história muito triste. Também o Nut, que é um personagem que eu me identificava muito enquanto eu assistia a série. Muitas pessoas acabam não gostando do Nut do início da série porque ele é muito violento, principalmente com o Tofu. E, gente, como que pode uma pessoa ser tão violenta com uma coisa tão fofa como o Tofu? Mas é aquilo, o Nut, ele teve um pai que era extremamente homofóbico e violento, então ele não teve exemplos de como lidar com pessoas estranhas, então tudo dele era baseado na violência, então era meio que como um mecanismo de defesa dele, ele acabar indo pra violência para poder tentar se proteger, sabe? Tentar se proteger, até porque ele tinha que se proteger do próprio pai, porque o pai fazia coisas terríveis com ele, batia nele, simplesmente pelo que ele é. Eu consegui me identificar muito com isso porque eu não tenho um bom relacionamento com meu pai. Eu já falei em alguns vídeos aqui no canal que séries que apontam isso, séries que apontam relacionamentos de pai e filho, acaba sendo um gatilho pra mim. E The Miracle of Teddy Bear foi uma série que foi muito gatilho pra mim. Eu me peguei várias vezes caindo em lágrimas, em choros quando via algumas cenas. Principalmente existe uma cena em The Miracle of Teddy Bear em que o Nut, ele acaba, se eu não me engano, ele acaba usando os sapatos da mãe dele, sapatos de salto alto, e o pai vê essa cena e aí ele acaba violentando o Nut.
Eu não queria me expor tanto assim nesse vídeo, mas foi uma coisa que aconteceu já comigo. Era um período que eu tava bem confuso na minha infância, na minha pré-adolescência, e eu acabei usando um sapato de salto alto da minha irmã. Eu estava sozinho em casa, mas naquele exato momento em que eu calcei o sapato, o meu pai chegou em casa, ele me viu e, como vocês sabem, aconteceu a mesma coisa com o Nut, e é uma coisa que me deu muito gatilho enquanto eu assisti essa cena. Então, até hoje eu não tenho uma ligação muito bem com meu pai. É uma coisa que eu quero resolver. Eu quero tentar resolver o mais rápido possível essa ligação com meu pai, até porque é meu pai. Mas eu precisei de muitas coisas, um bom tempo ali de terapia para poder entender tudo, me entender por que eu tinha tantos sentimentos ruins dentro do meu coração relacionado a meu pai. Depois dessa terapia que acabou surgindo ali essa vontade de passar por cima de tudo isso que aconteceu e lidar com meu pai e falar com meu pai, porque é uma coisa que nunca aconteceu comigo, nunca tive um diálogo de fato com ele. Tá, acho que me expus demais aqui nesse vídeo. Mas In The Miracle of Teddy Bear era uma série que eu me apeguei muito aos personagens e, de novo, me apeguei muito ao Nut. Então eu conseguia entender muita coisa do que o Nut estava passando ali naquele momento. É isso. Então, assim, eu não consigo não gostar do Nut, eu não consigo não gostar de The Miracle of Teddy Bear. Pra mim é uma série completamente incrível, que ela fala sobre diversos assuntos, como eu já disse aqui no vídeo, ela fala sobre aceitação, que é uma coisa muito importante, e é uma série que, se eu puder sempre recomendar pra alguém assistir, eu vou recomendar, porque mesmo tendo arcos muito pesados, mesmo tendo uma história pesada, eu acho que é uma série fundamental, que muita gente deveria assistir, porque eu só acho ela incrível, gente. Só isso. Bom, minha nota final para The Miracle of Teddy Bear, eu acho que não é surpresa nenhuma, que é 5 estrelas. Pra mim é uma série nota 10, nota 100, nota 1000. Eu simplesmente amo demais essa série. E mesmo com um final triste, pra mim esse final ele era previsível já desde o início da série. E eu simplesmente só amo, gente. Então vocês ainda vão me ver futuramente falando novamente sobre The Miracle of Teddy Bear. Bom, acho que falei demais. Me expus coisas que não devia ter nem sido expostas aqui nesse vídeo, mas acho que eu precisava falar um pouco. A minha ligação com The Miracle of Teddy Bear é algo que eu não consigo explicar direito, mas tentei. Acho que posso dizer isso. Tentei. E eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho das notificações. E, é verdade. Comenta aqui embaixo o que você acha de The Miracle of Teddy Bear. Eu tô assim, meio sem palavras, gente. Então, até um próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo aqui. Por favor, deixa o like, tá? Eu vou indo. Tchau. Até um próximo vídeo. Fui.